Estator. O estator é formado por carcaça, núcleo, enrolamentos, guias de ar e trocadores de calor. A carcaça do estator tem a finalidade de sustentar o núcleo por um sistema de cunhas, dando ao mesmo uma estrutura estável, assegurando o máximo de estabilidade com o mínimo de vibração. A carcaça é constituída de chapas de aço, soldada em disposição circular e estruturação quadrangular. É dimensionada de forma a absorver parcialmente, através de suas molas oblíquas, as forças de curto-circuito do estator e a força de dilatação térmica. É fabricada de maneira a permitir a fácil passagem do ar de resfriamento do interior da máquina para os trocadores de calor, ar, água, que estão distribuídos na periferia da carcaça. Para fins de transporte, a carcaça é dividida em 8 segmentos, sendo estes pré-ajustados em conjunto na fábrica. Estes segmentos são soldados posteriormente na usina. A estrutura da carcaça é prevista para resistir às solicitações mecânicas provenientes de empuxo magnético que surge quando a máquina funciona em regime permanente ou transitório, momentos devidos a curtos-circuitos e sincronização fora de fase, momentos fletores a que está sujeita a estrutura mecânica da carcaça durante as operações de montagem e transporte, peso do núcleo, enrolamento, cruzeta superior e revestimentos do gerador. Núcleo do estator. O núcleo está fixado à carcaça pelas cunhas em forma de rabo de andorinha, dispostas axialmente no diâmetro interno da carcaça. Estas cunhas servem de guia durante o chapeamento do núcleo. O núcleo é dimensionado de forma a conduzir o fluxo magnético produzido no rotor, mantendo a máquina dentro dos limites de aquecimento permissíveis. É constituído de chapas lâminas de aço silicioso de alta permeabilidade magnética e baixas perdas. Estas chapas são estampadas em segmentos com ranhuras, os quais passam por um processo especial de limpeza a fim de serem eliminadas as rebarbas oriundas da estampagem, permitindo um empilhamento uniforme. Posteriormente, as chapas passam por um processo de envernizamento para assegurar uma espessura conveniente de isolação. O verniz empregado, além de apresentar alto nível de isolamento, possui as qualidades especiais de resistência à compressão, suportando a pressão imposta pelos tirantes do núcleo. Os segmentos estampados são montados alternadamente entre si em pacotes homogêneos na parte interna da estrutura da carcaça e separados por espaçadores de aço perfilados, dispostos em sentido radial e soldados por ponto na chapa que faz o limite dos pacotes de camadas. Os espaçadores assim dispostos, em sentido que possibilitam a passagem do ar do interior da máquina para os trocadores de calor, distribuídos pela carcaça, aumentam também a área de dissipação de calor do núcleo. Após o empilhamento, os pacotes são prensados por processo hidráulico através de tirantes, distribuídos em toda a circunferência do núcleo, mantendo-se esta condição através das placas de pressão inferior e superior. Este processo impede o movimento das lâminas e de todo o conjunto do núcleo. Enrolamento do estator. O enrolamento do estator é constituído basicamente por barras, conexões que ligam as barras terminais principais do gerador e da tubulação para a água de refrigeração. As barras estão localizadas nas respectivas ranhuras do núcleo do estator,
sendo duas por ranhura, a inferior no fundo da ranhura e a superior na parte frontal da ranhura. Elas estão deslocadas eletricamente entre si a uma distância equivalente ao passo do enrolamento e unidas pelas extremidades. Devido à grande potência da máquina, a refrigeração convencional, através de fluxo de ar, não é suficiente, sendo necessária a utilização de resfriamento direto por água desmineralizada. Por esta razão, as barras são constituídas de um arranjo apropriado de condutores parciais, maciços e ocos, sendo que através desses condutores ocos é que se faz circular a água de resfriamento. Os condutores parciais, maciços e ocos são de forma retangular para permitir a melhor disposição dentro da ranhura do núcleo do estator, também de forma retangular alongada. Entre o condutor oco e o maciço, há duas camadas isolantes de fibra de vidro meio sobrepostas para poder suportar a tensão de trabalho e de teste entre espiras. Para dar à barra uma boa estabilidade de forma, a parte que fica dentro do núcleo do estator é impregnada com verniz de resina sintética, prensada em molde apropriado e endurecida a quente. Os espaços vazios, que ficam em correspondência com as transposições dos condutores parciais, são preenchidos com massa especial semicondutora, obtendo-se assim uma perfeita homogeneidade na seção transversal da barra. As barras resfriadas à água possuem em suas extremidades, além do terminal convencional para interligação elétrica com as demais barras ou conexões do enrolamento, uma conexão hidráulica que serve para interligar as barras com a tubulação de alimentação da água purificada de resfriamento através de mangueiras isolantes apropriadas. As conexões elétricas entre os grupos de barras e de barras para os terminais principais de fase e neutro do gerador são constituídos de barras circulares ocas, de cobre eletrolítico, localizadas na parte superior da carcaça e distribuídas ordenadamente em 2 filas e 6 colunas em forma de anéis circulares. Da mesma forma, como para as barras, as conexões recebem em suas extremidades um terminal para ligações elétricas e uma conexão rosqueada de aço inox para as ligações hidráulicas. Terminais do gerador. Os terminais principais do gerador subdividem-se em terminais de fase e terminais de neutro. A função destes terminais é estabelecer a ligação entre as conexões do enrolamento do estator com o barramento blindado, transmitindo a corrente gerada até os transformadores de 500 kV e, posteriormente, a subestação blindada SF6. Guias de ar. As guias de ar têm a finalidade de conduzir o fluxo de ar de resfriamento do gerador, de modo que o ar pressurizado na coroa do rotor passe através dos polos e o núcleo do estator e, posteriormente, nos trocadores de calor, ar, água, para que haja o máximo de eficiência em termos de transmissão de calor gerado para os trocadores de calor. Trocadores de calor. O trocador de calor ar-água é um resfriador de ar de circuito fechado, com tubos aletados, projetado para dissipar o calor no interior do gerador, principalmente na parte ativa do rotor e do estator. O ar em circuito fechado é resfriado no trocador de calor aletado
após retirar o calor proveniente dos equipamentos. Desta forma, a transmissão de calor se dá do equipamento para o ar e deste para a água de resfriamento. O ar a ser resfriado circula perpendicularmente aos tubos aletados, tratando-se de um trocador de calor com correntes cruzadas. O sistema de resfriamento consiste de uma tubulação que interliga e alimenta os trocadores que estão simetricamente dispostos na periferia da carcaça. A tubulação está provida de dispositivos e registros para controle e distribuição da água. O sistema conta com instrumentos para medição de vazão, pressão e temperatura da água.